Oi gente, eu sou a Duda e eu estou aqui finalmente para nós conversarmos sobre Novembro de 63 de Stephen King. Prometi que eu ia gravar vídeo sobre todos os livros de Stephen King que eu lesse. Aliás, tem muitos que eu já li e não tem vídeo porque foi pré-canal, então tem lá atrás vários livros dele que para eu gravar vídeo hoje em dia eu preciso realmente reler. Mas não é o caso de Novembro de 63, só está atrasado, né? Faz um tempinho que eu terminei esse livro, mas pra mim foi um dos mais marcantes. Sabe aquela história que fica na sua cabeça, que causou tantas emoções diversas? E algumas pessoas me perguntam livros para começar a ler Stephen King. E, gente, eu super indico Novembro de 63. É um excelente livro para começar a ler o autor, especialmente quando me perguntam, por exemplo, livros que não são de terror. Sim, esse livro aqui não é de terror. Ele tem suspense, ele tem viagem no tempo, mas ele não é um livro de terror. Então, se você é medroso, eu, por exemplo, comecei a ler Stephen King com A Zona Morta. Aliás, gente, A Zona Morta também é um livro que se assemelha muito a Novembro de 63 em alguns quesitos, né? Tanto também num teor político, digamos, de um personagem que detém o poder nas mãos de mudar a história. A diferença é que o personagem da Zona Morta tem um poder, digamos, sobrenatural, e aqui o Jake Epping, que é o protagonista do livro, tem o poder de viajar no tempo e com isso ele também pode mudar a história, e ambos os livros envolvem também políticos que vão mudar o rumo do mundo, né? Dependendo se permanecem vivos ou não. Então, assim, eu acho realmente que esses dois são bem similares e são duas histórias incríveis de Stephen King, e eu indico total esses dois como possibilidade de você começar a ler o autor, ainda que A Zona Morta seja dos primeiros livros publicados por King, né? E esse aqui já é um livro do século XXI. Mas bora lá falar então sobre Novembro de 63. Eu tinha esse livro há muitos anos e eu demorei um pouquinho realmente para começar a ler, e achei ótimo porque acabei lendo com as meninas e vocês, né, no Clubinho do King, então foi uma leitura conjunta. Já temos lives, tem 2 lives desse livro aqui no canal, aliás, em canais diversos, né, porque a gente se reveza entre canais, nós três, né, eu, a Barbie e a Ju, mas eu preparei uma playlist com todas as lives juntas. Então sim, aqui no canal tem uma playlist com todas as lives do Clubinho do King, independente em qual canal ela ocorreu. Então eu vou deixar essa playlist aqui em cima e nela você vai ter 2 lives sobre Novembro de 63, em que a gente conversou por muito tempo sobre vários aspectos da história, destrinchamos tudo, mas agora vamos fazer um vídeo sem spoilers. Eu acho que um dos motivos que me levou a demorar também a ler esse livro é que, assim, no fundo, por mais que eu tivesse vontade, eu ficava pensando, será que é uma trama muito política, né? Novembro de 63, JFK, assassinato de Kennedy... Mas não é nada disso. É claro que ele vai ter esse aspecto político, mas ele realmente é uma trama que, por boa parte da história, você nem lembra muito bem, né? O próprio personagem se vê tão ali, distraído com sua vida, que ele perde em mente algumas coisas importantes que ele foi fazer. Então bora lá com calma. Aqui nós temos um professor como protagonista. Aliás, o Jake Epping é um dos meus protagonistas favoritos do Stephen King. Ele realmente é excepcional. Ele é extremamente carismático, ele é um personagem que passa emoção e que passa muita verdade. Logo nas primeiras páginas, por exemplo, ele tem um aluno adulto que escreve uma carta, assim, realmente extremamente emocionante, contando como a vida dele mudou a partir do momento em que, ali na infância, na noite de Halloween, o seu pai assassinou a família, machadada, eu acho que era machadada, mas assim, foi aquela chacina, uma coisa horrível, e ele foi o único sobrevivente, então a vida dele mudou totalmente depois daquilo. Já é uma carta bem emocionante, e a forma até como o professor lida com a carta, né, deixa a gente bem emocionado logo nas primeiras páginas do livro, e isso terá consequências, porque poucas páginas depois o Jake vai descobrir a questão da viagem no tempo. Temos aqui uma lanchonete. Através de um local nessa lanchonete é possível passar para o ano de 1958. E aí tem várias particularidades que o King vai colocar aqui na história sobre a viagem no tempo, mas só o que você precisa saber no início do livro é que não importa quanto tempo você fique no passado, você sempre vai entrar em 1958. Sempre que você viajar para lá, vai entrar no mesmo dia em 1958. E você pode passar quanto tempo for, quantos anos forem. Se você voltar, você vai voltar apenas 2 minutos depois do tempo que você foi embora. Então sim, vai estar sempre em 2011, eu acho, em 2011 o livro, a atualidade, vai estar sempre no mesmo ano, no mesmo dia, só 2 minutos vão ter se passado. E é uma coisa muito louca, porque justamente esse amigo do Jake, que tem uma lanchonete, ele descobriu a viagem no tempo. E aí, de um dia pro outro, o Jake conversa com ele e percebe que ele envelheceu muito, que ele está prestes a morrer. É esse amigo que vai pedir a ajuda do Jake, que vai mostrar
O que ele tem em mãos? Qual é essa possibilidade que muda a vida que ele tem em mãos, sabe? Porque ele tinha um objetivo ali no passado que ele não vai poder cumprir por conta de sua morte, que está muito perto. E aí já tem uma urgência muito grande no livro desde o início, e até a forma como o Jake Epping entra e chega em 1958. Porque eu acho até fácil assim pensar em viagem no tempo apenas como, tá ali no passado, não existia a tecnologia de hoje, tem aquele contraste todo. Mas Stephen King é um mestre, né, por um motivo. E ele vai trazer muitas particularidades, muitos contrastes, muitos desafios do que realmente seria uma pessoa sair do século XXI e ir direto para 1958. Porque nós tivemos uma mudança de comportamento, de vida, de tudo, muito grande nessas décadas, uma mudança imensa. Então, assim, até o jeito de falar, as gírias, o jeito de pensar, pequenas coisas que vão fazer com que o Jake seja ali no passado um grande forasteiro, né? Que seja uma pessoa que se destaca de certa forma e uma pessoa que alguns mais perceptivos conseguem perceber que há algo estranho acontecendo. Alguns personagens acabam percebendo algo a respeito dele, ainda que eles não saibam exatamente o que, mas sempre que acontecia, então, essas interações era algo muito incrível no livro, né? Que você percebia uma coisa extra ali, porque ele é um livro que a todo momento ele passa algo superior. Você percebe que existe uma força ali acontecendo. O personagem também sente essa força. O passado é obstinado, o passado não quer ser modificado. E de início ele vai fazendo vários testes, né? Porque eles juntos começam, ele e o Wall, né, da lanchonete, começam a pensar, né, sobre o futuro da humanidade e a avaliar a possibilidade dos benefícios que realmente evitar a morte de Kennedy traria. Só que a morte de Kennedy só vai acontecer em 1963 em Dallas e ele tá em 1958. Então é um personagem que vai precisar passar alguns anos ali no passado até ele conseguir o seu intento. E o Jake é o personagem perfeito para isso, né? Porque ele é divorciado, ele não tem filhos, ele não tem amarras, ele não tem nada que o segure em 2011. Então as possibilidades para ele são infinitas. E o encantamento que o King passa aqui sobre esse período é contagiante. Eu acho que no fundo a gente sempre tem assim uma espécie de nostalgia em relação ao passado, por exemplo, eu em relação à década de 80, digamos, mas aqui o que o King faz é excepcional. Ele passa realmente cada aspecto que o Jake vai ver e analisar sobre esse momento de estar ali na década de 50 nos Estados Unidos. Um modo de vida mais simples, a comida, os gostos que eram completamente diferentes, porque sim, a comida mudou muito, até em relação a questões químicas, né, na comida, enfim. A forma como o King narra tudo isso, você realmente se sente na pele do personagem, você se sente viajando no tempo junto, né? Coisas que a literatura pode fazer, especialmente nas mãos de um autor tão habilidoso como Stephen King, que consegue realmente fazer o leitor mergulhar na história. Então é extremamente fascinante desde o começo, é uma história que prende muita atenção, e até porque ele vai fazer alguns testes em relação a algumas coisas que ele pode mudar para ver o que vai acontecer quando ele volta. Então ele vai e volta algumas vezes, né? Junto com o Wall da lanchonete, eles escolhem algumas coisas para teste, como impedir um acidente ou, no caso, também impedir um assassinato de uma família inteira. E aí toda essa primeira parte do livro gira mais em torno dessa aventura de voltar no tempo e dessa questão do assassinato da família, né? Porque ele vai tentar impedir, então, a morte da família inteira de seu aluno. E, gente, a questão é a seguinte: essa família mora em Derry. Sim, Derry. Eu amo quando Stephen King coloca referência de It a Coisa em seus livros, e vamos ter essas referências aqui. Não é spoiler, tá? Não precisa se preocupar. Eu ainda não li It a Coisa, quero ler Novembro de 63. Pode ler. Mas é claro que se você leu It, você vai sentir uma emoção, assim, de ver o personagem chegando em Derry. Você vai entender as questões que ficam na cabeça dele, porque ele descreve Derry de uma forma que você já fica fascinado pelo mistério da cidade, né? O que acontece ali naquela cidade. E aqui nós temos, então, Derry no passado. Sim. Se você já leu a sinopse de It a Coisa, você sabe que os protagonistas são crianças, há uma pausa e depois eles são adultos e voltam para Derry, né? Para tentar vencer este grande mal. E aqui no momento em que o Jake chega, tá justamente um pouco depois da primeira pausa. Pouco depois daquele momento em que eles eram crianças e conseguiram deixar aquilo para trás, ainda crianças. Em It há essa pausa dos 27 anos, né? Então é um momento particularmente interessante porque ele chega
logo após muita turbulência na cidade, muito desaparecimento de crianças, né, muitas mortes. Então, assim, a partir do primeiro momento em que ele vê Derry, ele fala, né, até que vi Derry. Havia algo errado naquela cidade e acho que soube disso desde o princípio. Ele passa por vários daqueles locais que a gente conhece em It e também, claro, vai trazer alguns personagens de It, a Coisa aqui. Um momento super emocionante na história para os fãs de It, a Coisa, especialmente porque It foi escrito lá na década de 80 e esse aqui é um livro que saiu em 2011, se eu não me engano. Então, assim, tantos anos depois, o King nos trouxe ali um vislumbre de algo a mais daqueles personagens tão queridos de It, a Coisa, como uma novidade, né? Porque o livro foi lançado há não tanto tempo assim. Quanto mais eu via, mais acreditava que Derry não era como os outros lugares. Derry não estava certa. Então, assim, durante algumas páginas nessa permanência dele na cidade de Derry, que é uma parte fascinante do livro, ele vai passar toda essa atmosfera esquisita da cidade, que é uma das cidades mais famosas, fictícias de Stephen King, que é também no Maine. No Maine, no caso, não é fictício, mas a cidade no Maine é fictícia. E já trazer muita emoção, muita urgência nessa questão de ter a possibilidade de impedir o assassinato terrível e cruel de uma família. Falando um pouquinho sobre a narração, gente, ele é todo narrado pelo Jake, né, que dá um toque muito interessante. E também tem muito de metalinguagem, porque assim, o Jake nos conta como se estivesse escrevendo também uma história, né? Ele de fato é escritor, né? Ele torna-se escritor, ele é professor e escritor, ele tem essa veia de escritor. E aí ele tem essa narração mais confessional, essa narração mais intimista, como em forma de diário, digamos, né? Do que está acontecendo com ele. E aí tem muito de metalinguagem também no livro que eu achei sensacional. Por exemplo, né? Vou mostrar aqui um parágrafo. Conheço o básico da ficção de suspense, tenho de conhecer, já li suspense suficiente na minha vida. E a regra básica é manter o leitor tentando adivinhar. Mas se você já entendeu o meu personagem, ele próprio, né? Com base nos fatos extraordinários naquele dia, sabe que eu queria ser convencido. Ele se coloca como personagem da própria história e na voz do Stephen King é habilidoso escritor de livros de suspense, horror e terror. Ele sabe muito bem o que cativa o leitor. E ele é um livro com muito suspense. O King vai sempre deixar ali várias coisas no ar, várias mensagens assim, parecem subliminares, coisas esquisitas e estranhas. Coisas relacionadas à viagem no tempo, que o passado obstinado, que não quer ser modificado, tudo isso vai ter um impacto muito grande na história e vai ter um significado e uma explicação. Algumas palavras soltas que o personagem escuta, por exemplo, quando ele vai para este buraco ali e volta para o passado, tem sempre um homem ali perto, e um homem que parece saber algo sobre isso, sobre a viagem no tempo, e este homem balbucia umas coisas estranhas que depois vão voltar aqui na história, que ele vai escutar por outros personagens. Então é como um quebra-cabeça aqui de coisas esquisitas, de pistas. Ele começa a perceber várias particularidades sobre a viagem no tempo, várias coincidências esquisitíssimas e estranhas sobre as coisas que ele vai experimentar nesse tempo morando, né, na década de 50, e ele vai ser cada vez mais tragado por essa vida, porque ele passa a amar sua vida ali. Ele realmente consegue se estabelecer, ele consegue ter um círculo de pessoas ao seu redor, ele consegue ensinar como professor nesse período, e é realmente louvável essa vocação que o King coloca aqui no Jake, como alguém que ama ensinar e que faz questão de tentar mudar a vida de seus alunos, inspirar os seus alunos a serem pessoas melhores e a encontrarem sua própria voz. Então também é uma coisa que a gente vai ver muito nesse livro. E aí vocês percebem que ele realmente é um livro com toda essa parte do drama pessoal, sabe? Por muito tempo você se desvencilha das possíveis questões políticas, dessa questão do assassinato de Kennedy, que tá sempre ali no futuro, porque vai chegar em 1963, mas afinal de contas ele tem um longo caminho a percorrer antes disso. Claro, ele também faz muitas pesquisas sobre isso, porque ele precisa ficar extremamente preparado. E aqui o Stephen King, mais uma vez, fez um trabalho extenso de pesquisa histórica sobre essa questão do assassinato de Kennedy, né? Sobre o assassino que foi preso e que acabou morrendo logo depois. Isso, estou falando da história, gente, não é spoiler, tá? Estou falando de fatos históricos verídicos reais. A gente sabe o que aconteceu, o básico, mas aqui ele tem que ir muito além, afinal de contas ele vai tentar impedir. O trabalho é extenso e minucioso, né? Saber onde o assassino de Kennedy estava a cada momento, para o local que ele ia e tentar seguir esses passos. É claro que ele vai ficar
ativamente mais próximo dessa questão à medida que o livro vai se aproximando do seu final, porque o desfecho teria que vir junto com isso, né? O que vai acontecer sobre essa questão do assassinato de Kennedy. E em meio a tudo isso, ainda há um interesse romântico nesse livro. Sim, ele tem muito romance, de certa forma, já que há um casal aqui muito apaixonado. O Jake conhece uma pessoa ali na década de 50, e isso vai fazer com que ele crie ainda mais raízes, né? E como ele vai lidar com os conflitos que vão surgir, e você entende esses conflitos. Dizer que ele vai se apaixonar também não é um spoiler. Claro que isso não acontece no começo do livro, mas assim, tem uma grande importância no livro, e boa parte da carga emotiva do livro também vem daí, sabe? Das decisões, dos conflitos, de realmente escolhas muito difíceis que ele vai precisar tomar. Então assim, ele é um livro com muito drama, aquela emoção, sabe? Aquela vontade de você ler ele inteiramente de uma vez. E o ápice desse livro é incrível. Eu não imaginava certas coisas que viriam aqui no final, pós-desfecho. Algumas sim, outras não, sabe? Assim, ele tem um momento que você fica, socorro, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Coisas que a gente se questiona em viagens no tempo e que aqui vão chegar nesse desfecho, e você vai lembrar de todas as pequenas pistas que o autor passou aí ao longo do livro. Todas elas vão se encaixando e tendo importância pra gente entender o desfecho do livro e entender por que várias daquelas coisas aconteceram daquela forma. Eu acho que muitos de vocês sabem que existem opiniões muito contraditórias sobre os finais de livros de Stephen King. Muitos finais o pessoal não gosta, por mais que ame o livro, o pessoal não gosta do final. E o que eu posso dizer é que em relação ao final de Novembro de 63 é quase unânime, todo mundo adora. O final desse livro é muito emocionante, sabe? O King aqui fecha de uma forma incrível, da melhor forma possível que ele poderia. História digna das melhores histórias de sua carreira, sabe? Um dos meus livros favoritos dele, assim, lá no topo, realmente incrível em cada coisa que ele se propõe, sabe? Pra mim, um livro muito emocionante. Demorei pra gravar vídeo, mas não deixaria de gravar, porque esse, de fato, é um dos meus livros favoritos de Stephen King. Uma curiosidade é que tem um textinho do King aqui ao final do livro, em que ele vai contextualizar várias coisas, né? Falar, inclusive, sobre essa questão histórica da morte de Kennedy e tudo mais. E aí ele menciona que teve a ideia para escrever esse livro lá atrás, sabe? Na década de 70 ele pensou em escrever o livro. Então, assim, até próximo de quando tudo aconteceu. Mas isso foi, inclusive, um dos fatores que fizeram guardar mais a história. Eu tentei escrever esse livro lá em 1972. Abandonei o projeto porque a pesquisa que envolveria parecia assustadora demais para um homem que dava aulas em horário integral. Houve outra razão. Mesmo 9 anos depois do fato, a ferida ainda estava fresca demais. Fico contente de ter esperado. E assim, isso faz toda a diferença na história, porque a gente tem um grande contraste de modos de vida entre 2011 e década de 50. Só que como ele ia fazer lá atrás, né, se ele tivesse realmente escrito lá na década de 70, e seria um dos seus primeiros livros, a história seria completamente diferente, né? Já que assim, não existiria tanto esse contraste entre o modo de vida em 1970 e 1960, digamos. Era pouco tempo. E a ferida realmente ainda estava muito aberta, havia acontecido há pouco tempo algo de grandes proporções dos Estados Unidos que com certeza, de fato, mudou o rumo da história dos Estados Unidos, né? Ter um presidente assassinado no meio da rua, pra mim foi essencial ele ter aguardado ou esperado para escrever essa história tantas décadas depois, para que o contraste fosse completo, né? Para que a história ainda tivesse algo a mais, assim, nesse quesito do conflito de gerações, do conflito de modo de vida e comportamento, que eu falei pra vocês que sim, ele vai trazer muito da parte maravilhosa, mas também muito da parte ruim. O personagem vai reconhecer sim como era muito difícil, especialmente, digamos, em relação a racismo, a sexismo. Por mais que ele se apaixone por vários aspectos daquela década e do modo de vida, ele reconhece sim as questões que são muito problemáticas e que melhoraram com o passar dos anos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Novembro de 63, um livro que vai reunir suspense, viagem no tempo e uma grande história de amor, no final das contas também. E se você já leu, conta aqui embaixo o que achou, vou adorar saber, ou se quer ler também, vamos conversar e trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui embaixo, como sempre, no box de informações. E claro, vocês já sabem que comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal. Vou deixar também a playlist de Stephen King completa aqui ao final do vídeo, eu acho que tanto nos cards quanto na tela final, para vocês darem uma olhada, né, caso queiram dar uma passeada pelos vídeos que já rolaram de King aqui no canal. Obrigada a todo mundo que chegou aqui até o final deste vídeo. Conta aqui se você assistiu até o final para eu saber quem foi. E se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.